Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hoje a gente vai revisitar uma partida jogada em Riga, em 1955 no campeonato por equipes da União Soviética. De brancas, o gênio tártaro Rashid Nesmeridov, um verdadeiro mito do xadrez criativo. Ele nunca conquistou o título de grande mestre, mas derrotou alguns dos nomes mais fortes da história, como Mikhail Botvinnik, que foi campeão do mundo, Mikhail Tal também, David Bronstein, Efim Geller, Lev Polygaevsky, a lista é impressionante. Nesmeridov era conhecido por sua imaginação tática única, capaz de criar ataques devastadores. Sua genialidade foi tamanha que inspirou ninguém menos do que Mikhail Tal, o futuro mago de Riga e campeão do mundo. Tal chegou a dizer que aprendeu a atacar com Nesmeridov. Apesar do seu talento, faltou a ele uma oportunidade justa no cenário internacional, já que as vagas em torneios importantes na União Soviética eram extremamente disputadas. Hoje, muitos enxadristas e historiadores acreditam que a FIDE deveria conceder a ele, ainda que de forma póstuma, o título de grande mestre em reconhecimento ao seu legado extraordinário. De pretas, temos Genrikh Kasparian, armênio e um dos maiores compositores de finais artísticos da história. Autor de centenas de estudos brilhantes, Kasparian também foi um competidor sólido, respeitado por sua técnica refinada. Esse duelo não é apenas uma partida, é um encontro de estilos e de legados. Nesmeridov, o artista do ataque, contra Kasparian, o mestre da técnica. Bora dar uma olhada então nesta partida que começa com o peão do rei E4. C6, a defesa Caro-Kann foi a escolha aqui do Kasparian. Cavalo em F3, D5 diretamente atacando o centro. E aqui cavalo C3 seguindo o desenvolvimento, trazendo mais uma proteção para o peão central. Bispo G4 segue desenvolvendo, crava o cavalo. H3 questiona o bispo e aqui o Kasparian decide trocar o bispo pelo cavalo. Bispo toma foi jogado. E temos aqui dama toma, recuperando peça. E6 prepara para tirar o bispo de casas escuras, traz mais um pouco de proteção para o peão central. E aqui G3 preparando para colocar o bispo na diagonal de casas claras e também, por que não, colocar o rei em segurança. G6 prepara para colocar o bispo na longa diagonal. Os bispos, portanto, são desenvolvidos e Roque coloca o rei em segurança e o Kasparian segue desenvolvendo aqui o cavalo. Até aqui, uma abertura muito bem jogada por ambos os jogadores. A gente fica na dúvida se a longo prazo o Nesmeridov pode ter alguma vantagem por ainda ter o par de bispos. Vamos ver como segue o jogo. Um dama em E2 foi jogado. A dama não queria ir para a casa de F3. Ela foi para a casa de F3 porque o bispo capturou o cavalo e a dama recuperou. Mas não era a casa ideal. A dama agora vem para a casa de E2. E aqui D4 fecha um pouco a posição. Quem tem os cavalos quer manter a posição fechada. As posições abertas favorecem o detentor do par de bispos. Cavalo volta para a casa de B1 e aqui E5. Parece que as pretas conseguiram ganhar bastante espaço aqui no centro. D3 foi jogado pelo Rashid e cavalo vem para a casa de E7, preparando até mesmo uma alavanca com F5 no futuro. E o Rashid imediatamente parte para o ataque com F4. Dama C7 traz mais suporte para o centro e deixa o rei flexível. Será que o Kasparian vai para o roque? Será que ele vai para o grande roque? De uma maneira ou de outra, quando o rei fizer algum movimento, as torres já estarão conectadas e a dama já está desenvolvida. Temos o lance A4. Aqui o Nesmeridov dá o tom. Ele fala, se você for para o grande roque, eu vou te atacar na ala da dama. E aqui então o Kasparian respeita o aviso e segue com o roque colocando o rei em segurança. E aqui o Rashid não perde tempo e segue com o lance F5, meus amigos, o melhor lance da posição. Curiosamente, as peças ainda não foram desenvolvidas. A gente tem a impressão que as pretas têm um desenvolvimento melhor, mas o ataque do Rashid está chegando e está chegando com velocidade. F6 foi jogado tentando parar esse ataque e aqui finalmente o cavalo vem para o jogo, cavalo D2. Temos o lance bispo em H6 e aqui então temos rei H2. O Rashid espera para ver o que o Kasparian vai jogar. O Kasparian joga um rei H8 também, coloca o rei um pouquinho mais aqui seguro. Temos aqui o lance F por G6, H por G6 e cavalo vem para F3. Os bispos aqui se encaram e temos trocas.
bispo por C1 e torre de A por C1. As brancas não tem mais o par de bispos, batalha de peças menores, bispo e cavalo contra par de cavalos, né? Os reis, de certa forma, não tem nenhum rei que está super protegido aqui, os dois reis estão um pouco expostos, a cobertura aí de peões dos reis já não é mais a melhor possível, a posição ela é bem ardida, bem dinâmica e segue com o cavalo C5. O cavalo pode ir vir para a casa de E6, de repente. Vamos ver qual é o plano aqui do Kasparian. C3 foi jogado, esse lance permite o lance cavalo B3, esse lance permite o lance cavalo por A4. Por que será que C3 foi jogado? Bom, esse lance está atacando o peão central. Não sei se é momento do cavalo capturar aqui em A4. Não parece ser uma boa permitir trocar um peão da torre por um peão central. Por isso o cavalo B3 foi jogado, ganha um tempo sobre a torre não tem como sair atacando o cavalo, ou seja, e o cavalo já trouxe mais uma proteção para o peão e até mesmo permitiu jogar um C5 se quiser no futuro. Torre de C em D1 coloca a torre em segurança e aqui é possível jogar C5, seria um excelente lance, segundo as máquinas seria o melhor lance, mas torre de A em D8 foi a escolha do Kasparian. Muito bem, faz sentido, aqui se tiver trocas, dá para você manter o seu peão aqui no centro. A torre trouxe mais uma proteção e, queira ou não, já pesa também na coluna D. Cavalo H4 foi jogado. Esse lance coloca aqui o Kasparian na defensiva e a partida segue com o lance dama aqui em C8. Muito bem, esse lance luta aqui pelas casas claras. A casa de F5 tá pegando fogo. Bispo em F3 foi jogado. A dama vem para a casa de E6. Notem como há uma coesão aqui. Todas as peças agora estão defendidas. A dama tá bem posicionada. E o Rashid sente que é hora de começar o ataque com bispo G4. Esse lance ataca a dama. A dama se mantém aqui nos entornos aqui do rei. Dama em F7 foi jogado e agora o cavalo satisfeito volta para a casa de F3. Um lance arriscado. Porque aqui parece que F5 pode, de repente esse bispo começa a ficar sem casa, só que na verdade não, o lance jogado foi dama G8, que é o melhor lance da posição. Olha o nível dos caras, olha o nível técnico. Aqui F5, o problema é que você está desprotegendo o peão de E5 que vai para uma grande confusão, né? Também tem cavalo G5 aqui, seria outro lance bastante forte aqui, por exemplo, depois de dama F6, H4 e o peão está cravado, ele não pode capturar o bispo. Seria uma sequência muito bacana aqui para o Rashid Nesmerinov. Por isso o F5 não dá para ser jogado e por isso foi jogado cavalo F3. Perigosa a posição, né? E aqui dama G8, portanto, foi jogado, evitando aqui os ataques do cavalo. F5 passa a ser uma ameaça. A partida segue com o lance H4. E agora nós temos o lance rei aqui em G7. O Kasparian prevendo algum tipo de ataque, já vai tentando colocar o rei em segurança. Torre F2 foi jogado. O Rashid vai preparando o ataque. Torre D6 prepara para se defender. A torre de D dobra em F1. A torre de D vem... a torre de D volta para D8, olha aí, parece o Faustino Ouro, fez uma subida de torre e voltou a torre recentemente. Se arrependeu aqui o Kasparian, né? Ele fez a subida de torre e voltou agora para defender, percebendo que pode existir até mesmo uma sobrecarga aqui para cima da torre, né? Então eliminou o tema do sacrifício do cavalo e a partida segue com dama Macedônia. O cavalo está atacado. E agora B6 foi jogado aqui pelo Kasparian, também C5 aqui seria possível e também um outro lance que seria muito bacana aqui para o Nesmerinov seria o lance H5, já começando um ataque, né? Mas dama C2 foi jogado, B6 foi jogado, por enquanto o cavalo está protegido e o Nesmerinov segue com H5, aqui sim ele parte para o ataque, C5 foi jogado, solidificando aqui a cadeia de peões. E H por G6 chegou, o ataque está vindo D por C3, temos B por C3 controlando a casa central, não deixando o cavalo pular para lá. E aqui C4, super lance do Kasparian, solidificando a proteção do cavalo, dando também mais uma casa de C5 para o cachorro. E aqui D4 não permitindo o melhor posicionamento do cavalo. Por enquanto aqui ele está inofensivo. A partida segue com peão toma,
cavalo toma, e agora, Rashid? Será que deu ruim? Aqui temos cavalo toma, torre toma, e o Rashid nessa posição tem igualdade material. As pretas têm um peão passado bastante perigoso na ala da dama. No entanto, o rei está sofrendo todo tipo de ataque agora, porque o Rashid vai para cima com essa pancada violentíssima aqui na posição. E5 foi jogado, lance brilhante do Rashid, um lance difícil de entender à primeira vista, por que esse lance é tão forte. Ele tá tirando, claro, proveito aqui dessa cravada, né? Quando a torre veio para cá, ela tá deixando de defender, lembra que ela tinha voltado? Agora ela veio para cá capturar material e aí ficou com esse problema. Por isso a partida segue com F5, tentando manter aí a coluna F fechada. E aqui então o Rashid captura este peão, bispo por F5 foi jogado. E aqui, se cavalo por F5, simplesmente torre toma, poderia seguir dessa maneira. E talvez com chances aqui para os dois lados. Posição difícil achar esse lance aqui, dama D5, né? Vamos ver a mentira aqui. Aí aqui teria torre D2 e tal. Poderia seguir dessa maneira, segundo máquinas, chances para os dois lados. Mas a partida seguiu diretamente aqui com o lance dama em D5. Ok, indo para o mesmo tema, talvez por outra ordem, a situação bem parecida. No entanto, nessa continuação, o Rashid vai para um lance espetacular aqui, um lance brilhante. Quem é que está cravando quem? O que está acontecendo aqui? O Rashid vai para mais um lance muito forte. A gente vê muito fino. Que posição delicada, né? Bispo E6 foi jogado. Os peões aqui estão enfraquecidos. Esse lance faz um ataque descoberto para cima da torre. No entanto, essa torre pode sair dando cheque, é o único lance da posição. Torre por F2 aqui não funcionaria por conta de dama por F2. Olha aí que legal, né? Vamos mostrar essa continuação aqui, ó. Dama por F2 e se dama por bispo. Caramba, como é que continua? Dama em F8 com cheque, torre em F6 com cheque e as brancas têm uma posição vencedora. Aqui teria que trocar, né? E além de tudo tá caindo o cavalo, as brancas têm um peão passado, devem ganhar esse final com tranquilidade. Por isso o lance jogado foi torre H8 com cheque. Temos agora a volta do bispo para a casa de H3. Notem que é o único lance da posição, porque rei G1 tá levando checkmate aqui. Acho que tem dois mates, ou dama ou torre, vão entregar checkmate. Por isso, o único lance foi jogado bispo em H3. Olha que partidaça, cara. O Kasparian encontrou recurso e aqui ele teria que achar o único lance da posição. Torre D3 é um lance difícil de achar, né? Porque permite jogar a torre aqui em F7, joga com o rei aqui em G8. Se torre vem para cá, o rei vem para cá. Se a outra torre sobe, queira ou não, rei por G6 dá para jogar nessa posição. É bem arriscado, por isso torre D3 era o único lance para cobrir aqui essa diagonal, né? É bem arriscado isso, mas aqui as análises mostram que dá para jogar dessa maneira e com chances para os dois lados. Parece mentira que dá para jogar isso aqui, né? E dá, ó, rei G7, tá caindo a torre, mas tá atacando a torre. Parece mentira, mas existe essa linha aqui felipesca que acabou não sendo encontrada, né? Então aqui não foi jogado o único lance da posição torre D3 e aqui então o Kasparian é o primeiro a errar, porque ele segue com o lance cavalo por G6 e agora será que dá para castigar isso? Rashid Nesmedinov vai para um ataque fenomenal nessa posição. Ele segue com o lance torre aqui em F7, o único lance da posição. Notem que é tentador você tomar de dama aqui, tentar trocar aqui a dama por duas torres. No entanto, isso não funciona por conta da continuação, que seria dama em F5 com cheque. O rei tem que continuar defendendo aqui o cavalo. E aí estaria vindo dama em F6 e o rei tem que tentar defender o cavalo e tem que tentar, principalmente o cavalo, porque o cavalo está defendendo a torre. Então, por exemplo, rei H6 ou rei H7, mas estaria vindo um ataque muito forte aqui com o peão passado também disparando as pretas amarradas na defesa. E não existe um contrajogo aqui, né? Não existe exatamente um contrajogo e por isso as brancas têm aqui uma posição melhor, né? Vamos mostrar aqui um pouquinho mais, só para ficar bem claro que a posição ela é vantajosa de fato, né? E aqui a gente tem E7, a torre vem tentar parar o peão. Dama em H5 com cheque. E aqui tá caindo essa torre. Se o rei tentar defender aquela torre, simplesmente dama G4 aqui com cheque atacando. E aqui acabou, né? Porque você pode tomar. Eu ia falar que você pode tomar e promover. Ou se você preferir, se você for um jogador afobado, um jogador apressado,
Você pode dar o mate em 1 aqui também com o mate da cauda de pomba. Se fosse eu jogando, eu ia jogar dama por torre e continuar jogando, fazer dama e tal, porque eu gosto de jogar xadrez. Tem gente que... Eu acho que os caras que dão mate em 1 não gostam muito de jogar xadrez. Vou fazer uma crítica a você que é um jogador de mate em 1, tá bom? Agora é o seguinte, meus amigos, aqui teria mate em 1, né? Agora, por isso, torre F7 é um grande lance. Olha o ataque aqui do Nesmedinov, chegou. Rei H6, olha que finalização bonita ele vai fazer aqui agora. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui a sequência de mate em 7, vale a pena, né? Ô Rafa, mate em 7, cara, mostra logo, né? E eu espero que você tenha encontrado aqui mate em 7. Cara, que bonito. Dama por cavalo aqui, uau, meus amigos. Será que vai dar certo isso? Vamos ver. Rei por G6 foi jogado. Torre de 1 em F6 com cheque, joga o rei para casa de G5, para casa de H5 também daria na mesma, porque o próximo lance seria torre em F5 com cheque. O rei vai tentando escapar, mas agora a torre vem para casa de F6 com cheque. Aqui tanto faz se rei G7 ou rei H7. O ponto todo é que o peão está protegendo a torre. Se jogar rei G7, esse lance vai fazer a escadinha da mesma maneira. A partida seguiu com rei H7 e agora seguimos com torre H5 com cheque, rei G7, torre G5 com cheque, joga o rei para casa de H7 e a finalização aqui do mate em 7, bispo em F5, cheque mate. Que partida legal aqui do Rashid Nesmedinov contra o Kasparian. Meu, esses caras jogam muito. Com certeza o Rashid Nesmedinov tem, né, nível aí de grande mestre. Esperamos que um dia a FIDE faça justiça a esse jogador genial que inspirou Mikhail Tal e tantos outros jogadores. 91% de precisão com 3 lances brilhantes, meus amigos. E5, que é um lance alienígena. Bispo E6, super lance. Dama por G6. Quanta genialidade, né? Tá bom, meus amigos. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!